Advogados e cálculos. Duas palavras que definitivamente não combinam. Será mesmo? Vem comigo que no vídeo de hoje a gente vai descobrir isso. O vídeo de hoje vai ser um dos que eu mais gosto de fazer, porque a gente vai passar da barreira da teoria, do que diz a lei, de como deveria funcionar, e a gente vai para o campo prático. Nós vamos, na prática, pegar um processo real, olhar um cálculo, ver como ele funciona e quais são as diferenças de um advogado que sabe analisar o cálculo e apontar os valores corretos do que não sabe. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, antes da gente entrar no campo prático, propriamente dito, a gente precisa entender qual é a importância do cálculo. Então a gente pega um processo desde o início, um processo trabalhista, e como que ele começa? Através de uma inicial, que se chama, que é o início de um processo, onde o advogado, ou o autor mesmo, vai indicar lá quais são os direitos que ele quer buscar nesse processo. Pode ser, por exemplo, horas extras, FGTS, verbas rescisórias, multas, indenizações de despesas ou indenização por danos morais, vários pedidos. Cada um desses pedidos precisa ter o valor correspondente indicado no pedido. Então, por exemplo, em uma ação como que é exigido hoje, horas extras, no valor de R$10.000, por exemplo. FGTS, no valor de R$5.000, outro exemplo. Ou ainda, indenização por danos morais, no valor de R$15.000, e assim segue. É um requisito importante que cada pedido tenha o seu valor indicado, e isso serve lá no final para limitar o valor do pedido. Mas como assim limitar? Você deve ter se perguntado. Limitar significa que, naquele exemplo que eu dei antes, se quando entrou com a ação o trabalhador pediu R$10.000 de horas extras, mas lá no final, no cálculo, um contador encontrou R$15.000, esse trabalhador não vai poder receber os R$15.000 de horas extras, mas apenas os R$10.000, porque o valor que ele colocou no início da ação limitou o máximo que ele iria receber naquele pedido. Então agora vamos entrar na parte prática e pegar um cálculo real em um processo para estudar ele mais a fundo e entender qual é a importância dos valores que estão lá destacados. Vamos lá. Bom, dentro dessa tela que vocês estão acompanhando aqui comigo, essa é a capa de um processo, tá? Que começa indicando qual é o Poder Judiciário, Justiça do Trabalho, qual a região do tribunal, no caso aqui 12ª região, a região de Santa Catarina. Aqui tem o nome da ação, número do processo e outros dados sensíveis a gente tornou obscuro aqui para a privacidade do próprio cliente que está envolvido nesse processo, tá? Mas o estudo pode ser feito de uma forma bem tranquila por ali. Então, dentro da capa, a gente clica aqui em sumário e aqui a gente consegue ver todos os documentos que estão no processo, um a um. Então eu vou acelerar um pouquinho e chegar direto no que interessa para a gente, que é o cálculo. O cálculo já está aberto aqui e ele começa também com uma apresentação, uma capa, tá? Vem seguindo. Depois tem todo o detalhamento dos dados em que estão, um resumo do que entrou no cálculo, até que a gente chega no ponto que nos interessa para o estudo aqui. A planilha de cálculo com o resumo, tá? O resumo do cálculo que vai indicar quais são os direitos, quais são cada uma das verbas que estão compondo esse cálculo, com o valor indicado de cada uma delas. Como vocês podem perceber, o resumo de cálculo, nesse caso, ele é bem extenso, então temos vários direitos, vários valores aqui, importante conferir um a um desses valores, mas eu já separei aqui dois errinhos que eu quero mostrar até para otimizar o nosso tempo. Então, depois do resumo é só ir seguindo no cálculo, que você vai entrar nos detalhes dele, nos valores de cada item, e eu deixei separado aqui nesse item das horas extras, o mês de agosto de 2013. Qual foi o erro que eu encontrei? Aqui na base de cálculo das horas extras, eu encontrei o valor de R$ 3.095,41. Esse valor é exatamente o mesmo valor que está no recibo de salário desse trabalhador nesse mês específico. Acontece que, além do salário que ele já recebia, nesse processo ele ganhou também o direito de receber de volta comissões que foram descontadas dele e que não deveriam ter sido descontadas. Então, esse valor de comissões deveria ser somado nesse R$ 3.095. Nesse mês seria aproximadamente R$ 114 a somar nisso aqui. Logo, se aumentasse a base de cálculo das horas extras, não só nesse mês, mas em todos, aumentaria também o valor devido de horas extras para ele. Então,
Nesse caso, esse foi o primeiro erro encontrado no cálculo. O segundo erro que eu encontrei no cálculo, ainda dentro das horas extras, ele está aqui no mês de junho de 2014, que diz o quê? Além da base, eu percebi que nesse mês foi descontado do direito do trabalhador esse valor de R$ 424,10 como se fosse horas extras que foram pagas para ele. Então eu fui até o recibo de salário desse mês, de junho, tá? E eu conferi que realmente apareceu aqui, diferença de horas pagas, R$ 424,10. Mas, logo ao lado no recibo de salário, ele tem descontos que estão também como diferença de horas recebidas, de R$ 424,10. Logo, se o que foi lançado como recebimento foi descontado no mesmo mês como um desconto, na prática ele não recebeu nada de horas extras. E assim, nesse cálculo, não deveria ter o desconto de R$ 424,00 nesse mês. Portanto, esse é o segundo erro encontrado no cálculo. Então, depois de encontrar esses erros que eu comentei com vocês, eu apresentei para a juíza esses erros, ela julgou o pedido que eu apresentei e ela me deu razão. Agora a gente pode comparar na tela aqui o cálculo sem a correção e o cálculo com a correção. Primeiro, esse aqui é o cálculo sem ser corrigido. Vejam bem, de novo, no mês de agosto, aquele mesmo 3.095 como base. E no novo cálculo apresentado, agora o mês de agosto aumentou a base de cálculo, tá? Para R$ 3.200 aproximadamente. E não foi só o mês de agosto. Esse erro apontado em um mês alterou todos os valores em todos os meses, tá? E o segundo item que a gente pode conferir diz respeito àqueles R$ 424,00 aqui no mês de junho de 2014, que foi descontado e não deveria. No segundo cálculo já arrumado no mês de junho, não temos mais aquele desconto. Portanto, os dois erros que foram apresentados foram corrigidos no novo cálculo. Para que a gente possa conferir se esses errinhos fizeram alguma diferença no cálculo, eu voltei aqui no resumo, tá? Vejam que eu estou no resumo, mas eu fui na parte final onde tem o valor total. O que interessa para a gente é esse aqui, ó, líquido devido ao reclamante. Nesse caso, no primeiro cálculo, então sem as correções, estava apurado no valor total de R$ 198.350,55. Após as correções daqueles dois itens que eu comentei, eu tenho aqui um novo resumo de cálculo que chegou agora, depois das correções no líquido, no valor de R$ 211.225,60. Isso aqui dá uma diferença de R$ 12.875,05. Então vejam só, dois detalhes, dois errinhos, uma diferença de mais de R$ 10.000 que pode impactar para o autor dessa ação, para o cliente, para ele receber esse valor a mais na sua ação. Então era esse o exemplo que eu queria mostrar de um caso real na prática, um cálculo. Agora a gente sai da tela e volta para cá e eu pergunto, será que nesse exemplo aqui, de um caso real, faz diferença para esse trabalhador receber a mais R$ 12.000 por um detalhe de equívoco de cálculo? Eu aposto que sim. Então, para que isso aconteça, é importantíssimo que aquelas duas palavras que eu citei no início do vídeo, advogados e cálculos, andem juntos. Porque, apesar do advogado poder contar com a ajuda de um contador para conferir esses cálculos, o advogado, naturalmente especialista, é a pessoa que mais conhece o direito a fundo e vai saber quais são os critérios corretos de cálculo, como esses que eu apontei agora dentro das horas extras, por exemplo. Lembrando então, esse exemplo que eu trouxe aqui na prática de um caso real, ele gerou diferenças de valores que foram a mais para o trabalhador, no exemplo. Só que também existem cálculos que estão equivocados e que podem reduzir muito o valor da ação e isso favorecer a empresa dentro de um processo trabalhista. Então, tanto para um lado que seja para mais ou para o outro que seja para reduzir para menos, faz muita diferença entender o valor, entender de cálculo para poder apontar do jeito correto e que assim sejam calculados os valores que realmente são devidos. Com isso eu atingi então o objetivo que eu tinha nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mais análise de casos reais, onde mostre diferença especificamente de cálculos, deixem no comentário e não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e acompanhar os próximos vídeos que estão chegando por aí. Até a próxima, pessoal!